Oi pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje eu vou utilizar uma partitura que um aluno trouxe para mim para a gente aprender algumas coisas. Então vamos pegar esse exemplo, que pode ser com qualquer partitura que você tenha, para a gente aprender algumas diferenças de arcadas, algumas particularidades em arcadas aí, principalmente para a gente ver sobre volume. O volume é uma coisa que todos os alunos já podem começar a usar, que a gente tá aí conseguindo tocar várias partituras, já sabe mais ou menos entrar no ritmo, já tá sabendo onde colocar o dedo no lugar. E aí agora a gente precisa dar um pouco mais de brilho para o que a gente está tocando. E isso a gente consegue colocando volume e colocando, né, no volume essa intenção que a gente quer trazer para a música. Então, eu achei bem bacana, esse aluno já estudou a partitura, já mandou para mim e ficou bem legal. A gente vai fazer um estudo rápido da partitura para eu focar nessas coisas, porque aí para esse aluno só vai faltar essa parte de colocar o volume para a gente poder fazer essas nuances para deixar a música mais interessante. A partitura é essa daqui, o Danúbio Azul, um arranjo, na verdade, do Danúbio Azul, que é uma música um tanto quanto complexa e comprida, e aí a gente tem um arranjo mais simplificado, né? Esse aluno acabou mandando para mim uma partitura, né? Ele estava tentando tocar uma partitura que estava muito aguda, e a gente até poderia começar a fazer mais agudo, mudar de posição para tentar alcançar as notas mais altas, só que é um exercício que levaria muito mais tempo e a gente ainda tem que rever, né? A gente ainda tem que aprimorar algumas coisas antes. Então eu pedi para ele procurar um pouco mais as partituras e ele acabou achando uma que se encaixava toda na primeira posição, que são as marquinhas, né? O local das marquinhas que a gente tem. E é esse arranjo aqui de Albert Harvey. Eu vou mandar para vocês aí no grupo. Se vocês quiserem fazer essa música, todo mundo pode fazer junto. Então ela tem Fá e Dó sustenido. Temos aí uma partitura em Ré maior. Então vamos lembrar, né, os dedos sustenidos que a gente vai ter. O Dó sustenido, esse daqui, ó, né, ele vai ser sustenido, então a gente vai ter que esticar o terceiro dedo lá na corda Sol. Nós vamos ter também um Sol aqui, ó, esse Sol aqui, ele não é na marquinha, tá? Vamos lembrar, esse Sol aqui é natural, então ele vai ser grudado com o primeiro dedo que vai ser o Fá sustenido, tá? Então essas duas particularidades aí a gente vai ter, e aí para a gente começar o estudo dessa partitura, a gente vai fazer uma escala de Ré maior. Só que para fazer a escala de Ré maior eu quero usar uma coisa interessante que tem aqui, que a gente vai começar a aprimorar e vamos aproveitar para fazer o estudo dessa partitura. Uma outra coisa interessante que tem aqui nessa partitura é o staccato. Então, em cima de algumas notas, nós temos esse pontinho, que vocês vão ver aí com mais calma. Então, esse pontinho é um staccato. Ele serve para indicar pra gente que essa nota vai ser bem curtinha. Então, ela vai ter um tempo, sim, de duração, mas eu vou usar só um pedaço do arco para fazer ela. Ela vai ser bem curta, tá? Eu não vou usar o arco inteiro para fazer. Eu vou querer fazer assim, porque a grande maioria dessa música aqui que eu fui ver os intérpretes tocando é feita com o arco mesmo, as pessoas tocando com o arco. Um ou outro faz com pizzicato, que é o que está indicado nesse arranjo aqui. Nesse arranjo nós temos aqui falando esse pizz, e logo em seguida arco. Então, nessa porção aqui que ele fala pizz, é o pizzicato, eu vou tocar em pizzicato e o restante eu volto pro arco. O pizzicato, ele trata-se da gente não tocar friccionando a corda, a gente vai tocar dedilhando a corda. De que modo? Caso você queira fazer esse estudo do pizzicato e essa parte da música com pizzicato, e todas as outras vezes que você vê um pizzicato no meio da partitura, a gente vai estar tocando com um arco e de repente a gente vai
parar, vai esticar o nosso dedo indicador. Então, a última aula, gente, é muito importante, ó, pra gente poder segurar bem o arco. A gente vai esticar o dedo indicador e vai tocar a nota que está indicada na partitura. No caso aqui, as primeiras é o Lá e o Fá sustenido, então vai ser no pizzicato. Eu não vou tocar muito perto do cavalete e nem muito aqui em cima, porque eu vou estar com a minha mão, né, tocando aqui nessa região, e aí, ó, o meu dedo indicador vai chegar mais ou menos nessa porção do espelho, tá? Que aqui é um pouco mais maleável para eu poder fazer esse dedilhado. Então, esse pizzicato, né, esse PIZZ que a gente vê em algumas partituras, significa para eu fazer isso. Quando ele tá no meio de tocar com o arco, que é o caso dessa música, a gente toca segurando o arco. Se a partitura inteira é em pizzicato, eu deixo o meu arco no meu colo e vou tocar com a mão solta e apenas o dedo indicador. Essa partitura vai a seu critério, se você vai querer fazer o pizzicato ou apenas o staccato. Então, vamos para o staccato. Então, essa porção de pizzicato, que tem o pontinho ali em cima, a gente poderia fazer apenas em staccato. Eu vou deixar a minha mão maleável e eu vou fazer só um pedacinho da nota. Então, o pizzicato eu vou usar, ó, aquele movimento da última aula. No pizzicato não, perdão, no staccato. Eu vou utilizar esse movimento. E a gente vai fazer um estudo, então vamos tocar a escala em Ré maior, tentando, ó, fazer isso aqui. Se você não conseguir, vamos segurar bem com o indicador e vamos tentar erguer, tá? Então, a gente vai erguer, segurando firme. É muito mais fácil eu ter essa maleabilidade, mas se não der, ó, eu tô rígida, eu tô com os dedos rígidos e você consegue fazer o staccato mesmo assim. Bem curtinho. E aí, com o tempo, vai tentando soltar, amaciar isso. Ó, os meus dedos vão, esticam e encolhem. E aí eu posso fazer a escala de Ré maior para eu ir treinando. Então, Ré, Mi na marquinha, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá, Sol natural, Lá. Vou continuar a fazer o Dó sustenido, que a gente vai usar esse Dó terceiro dedo aqui. Tá? Então, essa vai ser a posição das notas que a gente vai usar. E o Si. Vai ter, sim, tem esse Si, quarto dedo, nessa partitura também, tá? Então, comecem treinando o staccato, né? A mão rígida primeiro, que a gente ainda tem, né? E depois vai tentando soltar. Pra ir fazendo esse movimento de segurar. E aí a gente pode ir treinando a escala com isso. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Opa! Essas são todas as notas na posição que a gente vai usar. Então, vamos fazer esse treino do staccato.
E agora uma outra coisa que a gente vai usar para tudo é o volume. Então, mesmo que você não queira tocar essa partitura, vai tocar outra, a gente vai olhar para algumas coisas que tem nessa partitura aqui. E se a sua partitura não tiver, qual é o estudo que eu sugiro que vocês façam? Pega essa partitura, que provavelmente você já conhece, né? Já ouviu alguém tocar, por isso que você está querendo fazer ela. Escute quem é que está tocando e tente acompanhar. Vai ter alguns momentos que a música vai crescer e vai ficar mais interessante, porque ela vai ficar mais, né, atingindo um clímax, alguma coisa assim. Nesse momento, normalmente, a gente vai tocar forte. E aí, daqui a pouco, ela diminui, faz um suspense, a gente pode tocar piano. A gente diz piano. Então, as nuances a gente tem pianíssimo, que é muito, um volume bem baixo. A gente tem mezzo piano, a gente tem o piano, né, que são sons mais fracos. Aí a gente vai ter o forte, o meio forte e o fortíssimo, né, 2 Fs. A gente tem algumas dessas delegações que a gente pode ver. E também a gente tem os aumentandos e os diminuindos, né, que são aqueles triângulos que a gente pode ver na partitura. Então, tudo isso diz para mim como que eu vou organizar o meu volume. Então, eu cresço o som e eu diminuo a intensidade do som. Eu não vou falar que eu vou tocar mais alto ou mais baixo. Porque na música, o que é alto? Vamos lembrar da nossa escadinha musical? Alto são as notas agudas e baixo são as notas graves. Tá? Vamos lembrar disso. Então, quando a gente está falando de volume, a gente não utiliza os termos alto e baixo. A gente utiliza os termos forte e fraco, ou melhor ainda, forte e piano. Uma coisa interessante quando a gente está falando sobre volumes é que quando a gente tem música que repete as partes, no caso aqui tem uma parte que repete. Na primeira vez ele está sugerindo que a gente faça meio forte, e na segunda vez, que é uma parte igual, a gente vai fazer piano. Então a gente vai tocar as mesmas notas, só que elas vão soar diferente porque eu estou usando volumes diferentes. Então isso acontece muito em várias músicas que repetem, né? Que tem refrões e coisas assim. E aí, normalmente, a segunda vez que a gente toca, a gente faz mais com um som mais fraco. Né? Isso acontece, por exemplo, na Primavera de Vivaldi. Né? Vou mandar aí para vocês ouvirem. Ela começa bem forte e depois vai fazer a mesma frase bem suave, bem fraquinho. Então, apesar de você estar tocando as mesmas notas, elas vão soar diferente. Isso é bem interessante. Então, se você está tentando colocar o volume na sua música, na música que você escolheu, lembra disso também. Essa é uma boa dica para vocês colocarem aí na música que vocês estão tocando em casa. Essa música, ela começa piano. Como que eu faço para tocar um som bem fraco no violino? Eu vou ter que ter uma força um pouquinho melhor da nossa mão agora, porque eu não vou descer o arco somente deixar o som correr. Eu vou ter que controlar esse som. E talvez até usar um pouco menos de arco. Eu não vou usar o arco muito comprido. Então eu vou segurar um pouquinho. E eu vou fazer esse treino em casa de tentar tocar o mais silencioso possível. A sua mão direita, a mão do arco, vai ter que fazer um esforço para encostar apenas um pouco na corda. Então, nosso exercício de tocar piano, vamos tentar fazer com o arco todo, ó, lembrando de quando eu vou indo mais para a ponta, deixa eu fazer na corda sol, que dá para ver aqui na câmera. Ó, eu estico os dedos, né? E eu tô fazendo força, ó, com o meu dedo indicador. O meu dedinho tá relaxado, mas o meu indicador tá segurando o arco, ó. Meu dedinho não tá fazendo nada aqui, então ele pode ficar bem tranquilo. Meu indicador tá segurando o arco pra cima, pra evitar que eu faça muito som. Acompanhe o pulso
fazer o som piano, a gente vai fazer esse treino. E pra gente fazer o som forte, a gente vai ter que conhecer também o instrumento, conhecer o seu arco e tá com essa liberdade na mão. Então, pra gente poder conhecer ele, vamos testar o limite dele. Força, muita força. Vai pegar a força da mão inteira, do indicador também, mas ó, dedinho é só apoio, tá? Relaxa o dedinho. Tô fazendo força com os outros dedos, o dedinho tá só de apoio. E vai fazer barulho mesmo. Até você descobrir qual é a pressão necessária que você tem que fazer, sem fazer ruído, mas que saia um som harmonioso, um som melodioso, sem que faça um quec, sem que faça, né? Isso aqui. Ó, meu mindinho tá livre, tá? Isso para cada corda vai ter um nível de força, de pressão que a gente tem que fazer. Tanto pressão para baixo para fazer o som forte, quanto pressão para segurar para fazer o som fraco. Então, treinem aí, conheçam um pouco o seu instrumento, o seu arco, e me digam se vocês vão tendo dificuldade com a mão direita, tá? E aí essa música começa com piano, então a gente vai bem lentamente. Lentamente não, bem fraco, né? O ritmo vai ser o mesmo. O staccato ou o pizzicato, se vocês preferirem. Arco pra cima, atenção. E aí, esse arco aqui da segunda linha também é pra cima, tá? Toda vez que tiver uma pausa e eu começar com o arco, já tá subentendido que eu vou fazer o arco pra cima. Prestem atenção nisso, que ele não tá indicado nessa partitura. Se você tiver alguma dificuldade de lembrar, vai lá e coloca o símbolo de pra cima toda vez depois dessas pausas aqui que começam a frase. Então, staccato. Aí agora temos um meio forte. Vamos começar a aumentar um pouquinho o volume. Arco pra cima. Arco pra cima. E temos aqui o crescendo. Forte. E aqui eu vou sugerir que a gente faça um diminuendo para poder encerrar um pouco. Na primeira vez. Quando for o final, aí essa música talvez termine com, né, um som mais forte no fim, quando eu estiver encerrando ela, para ela ficar mais interessante e mais, né, terminar no suspense. Então, deem uma olhada na partitura, vai ter um outro meio forte, um piano, e aí é assim que a gente vai fazendo essas nuances. Outra coisa aqui para vocês saberem, né, mais algumas coisas para vocês saberem. Trata-se de uma valsa, então nós temos o ritmo 3/4, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então vamos ter só 3 tempos de mínima dentro de cada compasso. E temos também uma coisa interessante. Aqui no final eu tenho esse descer. Esse descer aqui significa da capo. Então, quando eu chegar aqui, significa que eu tenho que voltar do começo a minha música, né? Da capo traduzindo significa isso. Eu vou voltar lá do começo, vou tocar de novo tudo isso que eu já tinha feito e eu vou terminar no fim. Então, eu vou ter um fine aqui. Às vezes está só um fim. Então, como que eu vou fazer essa partitura? Eu vou tocá-la direto uma vez,
Terminou essa linha, eu vou repetir essa parte e vou tocar até o fim, certo? Só que se você for escutar, essa é uma valsa que ela, além do volume, ela tem o ritmo para trazer a nuance, para trazer a intensidade, para trazer, né, o sentimento. E eu fui ler sobre, eu fui pesquisar sobre como que se tratava, onde que você acelera, onde que diminui, onde que é o retardando, e eu não encontrei material, coloquei em português, em inglês, assisti vídeo aula e eu acabei não achando. Então se você tiver uma dica, fala pra mim, coloca aí nos comentários, se você descobrir, né? Não só a valsa do Danúbio Azul, mas também a valsa do Tchaikovsky, né, aquela famosa da Bela Adormecida, também tem uma parte que acelera. Eu não sei se isso é um característico das valsas, eu preciso dar uma estudada melhor para trazer para vocês. Cancela, o metrônomo não deu certo com o metrônomo, não ficou muito legal. Essa música realmente ela tem muitas diferenças de velocidade e vamos tentar experimentar, vamos fazer esse experimento de tentar tocar ela livre, né, fazendo essas nuances de volume e vamos tocar livremente, sem metrônomo, sem ritmo, né, e só que pensando que conforme o volume vai aumentando eu vou pensar em algo mais interessante e aí para atingir esse clímax, esse auge eu vou acelerar também. Então eu posso começar ela bem lenta e com o volume baixinho. Pessoal, espero que essa aula seja útil para vocês em todos os seus estudos, com todas as partituras que vocês queiram tocar, que esses exercícios de arcada vocês fiquem tentando elaborar um pouquinho por dia e que não desistam deles, por mais difíceis que eles possam parecer. Tentem brincar com staccato, com pizzicato, em todas as partituras que vocês tenham e também com o volume. E aí fica o exercício para vocês, se vocês quiserem tentar fazer essa partitura, qualquer dúvida é só me falar e a gente segue pelo WhatsApp. Obrigada e até a próxima aula.